Aleluias, amados do Senhor, amado irmão, amada irmã, aqui vos fala novamente, servo do Senhor, evangelista Marcos Prisciliano, sempre à disposição para servir e honrar ao Senhor, trazendo uma mensagem de Deus para a tua vida, trazendo algo específico da presença do Pai, para edificar, consolar e exortar a palavra. A palavra não, perdão, edificar, exortar e edificar, exortar e exortar. Eu estou confuso. Não tem problema. É consolar, edificar e exortar. Consolar, edificar e exortar. Aleluias. Palavra profética para a tua vida. Me desculpa, meu amado irmão. Eu me atrapalho um pouco. Já tenho falado sobre as dificuldades que eu tenho tido. Mas eu não vou parar o vídeo, começar a gravar de novo, não. Eu vou glorificar a Deus, porque eu estou batalhando. Não estou brincando de ser cristão, não. Assim, de repente, eu consigo glorificá-lo ainda mais, mostrando que eu tenho dificuldade sim, mostrando para você que eu sou fraco, tenho muitas debilidades, fragilidades, mas eu sigo perseverando, confiando no Senhor. E hoje, com uma palavra de Deus para a tua vida, hoje eu li Gênesis, falando sobre José, quando ele foi honrado. Eu citei em algum momento que ele foi vendido como escravo. Não entendeu o propósito. Mas, nesse contexto de hoje, eu venho falar do que Deus fez através de José, que estava, nesse momento em que ele foi honrado, preso por ter desonrado a esposa do senhor dele, porque ele tinha sido comprado como escravo por Potifar, e Potifar colocou ele como responsável da sua casa e tudo mais. A esposa se interessou por ele, assediou, ficou tentando seduzi-lo e ele não foi, não cedeu, não cedeu. Chegou um momento em que ela se jogou para cima dele, vamos dizer assim. Ele correu, fugiu, mas o roupão dele ficou na mão dela. A roupa dele ficou. E ela acusou ele e foi preso por isso. Mas entenda uma coisa, meu amado irmão. Passamos muitas vezes por muitas injustiças. É o contexto desse texto. Muitas vezes nós enfrentamos muitas injustiças na nossa vida. E muitos ficam questionando: meu Deus, o que, que eu fiz por merecer? Eu tenho me esforçado por ser fiel, por obedecer a palavra, por viver conforme a palavra, conforme o propósito de Deus. O que, que eu tenho feito de errado? E tudo está dando errado, tudo está sendo perseguição na minha vida, tudo está sendo contrário ao que eu tenho traçado como propósito. E José? Só que eu vejo que em José, na vida de José, na história de José, ele foi enfrentando essas consequências. Consequências de seus erros? Não. Consequências da sua fidelidade? Não. Consequências do propósito. Obedecer a Deus tem consequências. Mas uma coisa, elas são necessárias para o processo ser efetivo nas nossas vidas. José passou por tudo, enfrentou tudo, sem desonrar a Deus. Não foi fácil para ele, não. Você acha que José passou por isso sorrindo? Não. Deve ter momentos em que ele chorou, desesperadamente, até mesmo dizendo. Não estou dizendo do que a Bíblia descreve, mas agora vamos olhar pela natureza humana. Ah, a Bíblia não revela, então não foi? Não. A Bíblia revela o que nós precisamos conhecer. Mas eu digo, imagina o estado emocional da vida de José, quando ele foi acusado, preso, quando ele foi preso por desonrar a esposa do senhor dele quando ele já era escravo. Então, meu amado irmão, ele foi desonrado. Ele foi, na verdade, humilhado no processo.
E a gente reclama muitas vezes pelas situações contrárias, que muitas vezes nem são humilhação, são difíceis de lidar, com certeza. Mas não chega perto do que José sofreu. Ah, mas tem alguns momentos em que enfrentamos circunstâncias muito parecidas, com certeza. E temos José como referência. Mas a nossa maior referência é Jesus, é claro, que foi humilhado e tudo mais e obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele não abandonou o propósito. Ele não foi infiel em nenhum momento. Estou falando de Jesus, mas eu pego Jesus como referência principal, mas José também não foi. José também não vacilou, não. Para a glória do Senhor. E eu falo para você dentro desse contexto. Chega um momento em que Faraó colocou o seu anel na mão de José e falou: agora só no trono eu sou maior que você. Ou seja, eu disse que ele tinha se tornado o segundo homem mais poderoso, mas não. Ele era o homem mais poderoso, porque Faraó disse: só quando eu estiver no trono eu sou maior do que você. Ou seja, quando ele não estiver no trono, o maior era ele. Ele era a autoridade, conforme o mandado do próprio Faraó. Mas eu pergunto: foi Faraó que fez isso? Deus honrou a fé de José, a fidelidade de José, a postura de José. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, seja fiel, lute, persevere, vale a pena. O Senhor vai honrar a tua fé, vai honrar a tua postura, vai honrar a tua escolha. Ele nunca desampara aqueles que confiam, aqueles que são fiéis a Ele. Basta você perseverar. E eu não estou dizendo que seja fácil, porque não é. Eu digo para você, eu tenho as marcas na minha vida, vocês têm visto, contemplado as dificuldades que eu tenho enfrentado. Fisicamente, eu digo financeiramente, economicamente, ministerialmente, eu tenho enfrentado muitas lutas. Ah, dentro do ministério, não. Isso não. Tenho uma igreja abençoada, louvado seja o Senhor. Tenho uma pastora abençoada, tenho pastores abençoados que estão sobre a minha vida, louvado seja o Senhor. Mas eu falo ministerialmente, quando eu digo ministerialmente, é o meu ministério, que por enquanto eu estou tendo que ministrar assim, deitado. Não tem sido fácil ficar nem mesmo sentado, porque, eu poderia sentar aqui na cama, sim. Seria mais apropriado, vou dizer dessa forma. Mas, meu amado irmão, eu tenho sentido, principalmente à noite. Tenho tomado medicamentos? Sim, tenho tomado, mas eu tenho sentido dois. Hoje, eu fui numa consulta que eu tinha marcado, tudo certinho. Até pedi a indicação para me encaminharem para neurologia, que é o especialista que cuida do meu caso, ou para outra especialidade, porque o neurologista, o ano passado, ou no final do outro ano, ele me deu alta do tratamento. Ela, na verdade, não ele. Ela me deu alta do tratamento e o que acontece, eu continuava com dores. Não estou acusando e não estou murmurando, entenda. No processo é sem murmuração. Eu glorifico a Deus. Mas ela não conseguia lidar com a situação. Muitas vezes falava que estava com dores, tudo, e ela não entendia. Eu não consegui, eu falo para vocês, muitas vezes não é fácil me entender, eu sei. Eu não consigo explicar. E não é por falta de inteligência, é por falta de entendimento e porque eu tenho, de repente, algumas coisas que eu me confundo muito. Eu sei onde dói, mas o porquê dói eu não sei. Eu sou um sequelado por paralisia cerebral. Eu tenho sequelas de paralisia cerebral. Agora, o que causa essas dores, eu não sei. Mas muitas vezes a médica fala, mas você tem feito alguma coisa? E muitas vezes, amado irmão, eu não faço esforço, eu não me desgasto demais. Eu tenho vivido uma vida, e principalmente agora, nesse instante, uma rotina tranquila. O máximo que eu faço de esforço é descer a escada, ir na padaria, comprar o necessário na padaria, no mercado, tudo mais, compro o necessário e volto para casa.
subir e descer escada é o maior esforço que eu tenho feito. Isso eu creio que não causaria lesão nenhuma. Mas, ainda assim, eu tenho sentido dores intensas. Não é fácil. Mas, o Senhor conhece tudo. E Ele sabe de todo o processo que eu estou enfrentando. Ele conhece o fim desde o princípio. Eu confio. E sei que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amado irmão, vou pedir desculpas. Toda vez vocês percebem que eu sempre bebo um golinho d'água. Não é várias vezes durante os vídeos, mas algumas vezes aconteceu de eu beber um golinho. Eu tenho dificuldades. Eu preciso de água constantemente. Isso não é algo que um médico indicou ou de repente detectou como um problema, não. Mas eu sempre, quando eu começo a ficar algum tempo sem beber água, eu fico com tontura. Tenho dificuldades específicas. Por isso eu aprendi a lidar com isso. Por isso eu sempre ando com a garrafinha d'água. Para sempre que eu sentir de repente uma necessidade. Senti a garganta seca, comecei a sentir um pouco de sede. Eu bebo um gole. Algumas vezes eu bebo um pouco mais, mas normalmente um gole, como eu fiz agora. Só estou dando uma explicação, porque sinceramente eu prefiro fazer assim, para a glória do Senhor. Amém? Mas como eu estou falando aqui, José enfrentou todo o processo. Foi honrado. Foi fiel ao Senhor. E o Senhor o colocou como governador, como o segundo homem abaixo de Faraó, mas nos momentos específicos no lugar de Faraó, como o primeiro homem no mundo. Porque Faraó disse que somente no trono ele era o maior, só quando ele estivesse no trono. Mas pergunto eu para você, o rei fica o dia inteiro no trono? Um rei não sai do trono? Não, pelo contrário. Ele colocou autoridade na mão de José, para ele resolver tudo. Então, amado irmão, ele está fazendo isso com muitos de nós, nos dando autoridade, nos revestindo de autoridade. E aí eu pergunto, muitas vezes falo, meu Deus, o que eu vou fazer diante dessa situação? Eu tô com dívidas, eu tô com dificuldades, eu tô com dor, eu tô sendo perseguido. Deus já te deu autoridade, irmão. Levante a tua mão, ore. Conheça mais da palavra e use a palavra e repreenda o inimigo. Repreenda o diabo. Resista ao diabo. Ele vai fugir de você. Basta apenas você sempre obedecer e honrar ao Senhor, se sujeitando a Ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, obedeça. Mas você não tem como obedecer aquele que você não conhece. Então conheça mais de dia e de noite, todos os dias, sem exceção. Não tem dia de folga para nós, somos cristãos. Jesus não teve um dia de folga, por que você quer ter? Eu não quero. Pelo contrário, quero estar todos os dias sendo instrumento do Senhor, por isso estou gravando todos os dias e enviando os vídeos todos os dias. À noite, sim, e domingo eu mandei um à tarde, e de repente alguns dias eu vou fazer. Ontem, né, eu mandei um à tarde, e de repente alguns outros dias eu posso fazer também, para honra e glória do Senhor. E eu quero que vocês que acompanham, que assistem, que são ministrados, que recebem bênçãos do Senhor, deem testemunho. Por favor, edifiquem a minha fé. Escreve no YouTube, que eu posto no YouTube, eu lanço no WhatsApp, eu lanço no Facebook, eu lanço no Instagram. Então, por favor, comenta. Me edifica, por favor, meu irmão, minha irmã. E compartilha a bênção também, porque você não vai só edificar a mim, você vai edificar todos que conhecerem o teu milagre. Porque eu creio que Deus vai fazer milagres na tua vida, na tua história.
através das palavras que Ele faz fluir pela minha vida. Eu sou um instrumento do Senhor. Eu quero sempre ser um vaso de honra em suas mãos. Então, seja fiel, mas não deixe, porque a palavra de Deus diz assim, lá em Atos 4:20, se eu não me engano, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Depois eu confirmo se é esse endereço, mas a palavra diz exatamente isso, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não deixa de falar, não. Eu não acrescento, mas pela compreensão, principalmente vivido. Aquilo que você tem experimentado, porque você tem visto aquilo que você tem vivido. Você ouve do que as pessoas dizem para você e do que dizem sobre você diante das situações. Então, do que você tem visto e ouvido. Do que você tem vivido especificamente, meu amado irmão. Testifique, testemunhe. E traga mais pessoas. Seja um instrumento de salvação. Você é luz do mundo e sal da terra. Em Cristo Jesus. Amém? E que o Senhor esteja sempre presente na tua vida, mas entenda, José honrou ao Senhor. Honre ao Senhor e deixe Ele continuar usando a tua vida e a tua história para impactar outras vidas e outras histórias. Porque José foi um instrumento de Deus. E depois ele foi restaurado, restituído ao seu pai. Foi uma vitória para o seu pai e uma vitória para ele. Mas, principalmente, ele foi restituído ao seu pai já como autoridade sobre todos. E assim o seu filho, na verdade, José levou seu pai e seus irmãos para junto dele. Ah, mas foi isso que levou o povo a se tornar escravo no Egito. Não vou dizer que não, mas fez parte do propósito. Fez parte do processo que era necessário. Entenda, amado irmão, o que é propósito. O processo é necessário dentro do propósito sempre. E não temos como fugir do processo. Ah, mas eu não quero passar, mas eu não quero. Ah, tudo bem, se você não quer, você pode escolher. Mas entenda, a tua felicidade está em ser plenamente o que Deus te criou para ser. Nisso você encontrará plenitude. Plenitude. Desculpe as dificuldades, mas eu acredito que estou sendo compreensível. Então, nisso você vai encontrar plenitude. Se você estiver no centro da vontade do Senhor. Não questione o processo. Não fuja do propósito que Deus tem na tua vida. Esteja no centro da vontade do Pai. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que dormamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos, em nome de Jesus. Meu amado irmão, durmamos de fato o sono do justo, tenhamos sonhos proféticos, sejamos plenamente restaurados, renovados para mais um dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. E 2023 tem muitas coisas reservadas para quem segue perseverando e não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não. Mas vai estar no centro da vontade do Senhor, em obediência. Fica firme. Conte sempre comigo. Chame-me no WhatsApp, no Messenger, ou da forma que for necessário, até por e-mail se quiser. Pode chamar se precisar de ajuda. Sou servo, sou amigo, sou irmão. Conte comigo. Amado irmão, amada irmã. Ah, para as casadas. Para as casadas pode chamar sim. Agirei com todo o respeito. E se preciso, pode me chamar junto com seu marido.
conversaremos os três e o Senhor vai impactar a vida dos três em nome de Deus, porque vai impactar a minha também. Então, eu estou sempre à disposição. Amém? Sempre com honestidade, com integridade e buscando honrar ao Senhor. Conte sempre comigo. Eu amo a tua vida. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.